não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Há muito tempo tem um fenômeno que eu considero lamentável, que é o seguinte: praticamente todo termo técnico que eu coloco em circulação, usando no sentido que tem, ou na tradição sociológica ou filosófica, ele se incorpora na linguagem jornalística e na linguagem da internet, né, reduzido ao seu uso mais imediato e mais grosso, em geral, ou de insulto, ou com significado meramente material e imediato. Nenhum conceito filosófico se reduz, vamos dizer, ao seu significado dicionarizado. Isso é óbvio que não. O significado de um conceito filosófico é uma descrição, uma exposição filosófica de algum fenômeno ou cultural, psicológico, científico, que só pode ser descrito mediante um sistema de contradições e sua solução. Por exemplo, quando nós dizemos assim, a expressão argumentum ad hominem, você não tem ideia da quantidade de dificuldades lógicas que existem dentro desse conceito. Né? Porque, em princípio, num primeiro momento, parece que o argumento ad hominem é você, em vez de argumentar contra uma ideia, você argumenta contra o seu autor, né? Atribuindo a ele alguma má qualidade que, por algum artifício mágico, se transmitiria também à sua ideia ou ao seu argumento. Esse é o sentido mais vulgar. Mas a coisa é um pouco mais complicada, porque se o homem em questão é ele próprio um exemplo da sua própria ideia, então você argumentar contra ele é de fato argumentar contra a ideia e é um argumento válido. Por exemplo, esse é o mesmo exemplo que eu já dei, quando Karl Marx diz que somente o proletariado pode ter uma visão objetiva da história, e em seguida ele, que nunca foi um proletário e que até essa época não tinha sequer visto um proletário, expõe essa visão proletária da história, visão supostamente objetiva. Então, isso quer dizer que Karl Marx é um exemplo em contrário da teoria que ele está defendendo. Então, neste caso, o argumento ad hominem passa a valer, porque neste caso, ele é também aquilo que em lógica se chama um exemplum in contrarium. Eu não conheço uma só pessoa que saiba distinguir esses dois sentidos do termo argumentum ad hominem. Sempre usam o argumento ad hominem como um desqualificador de argumentos e, portanto, estão usando a expressão argumento ad hominem como um argumento ad hominem no seu sentido pior e mais grosseiro. Isso aí já virou endêmico no Brasil. Então, o sujeito quer dizer, olha, você está mentindo? Diz, não, você está usando o argumento ad hominem. Não. Outra expressão minha, essa foi criação minha, é a paralaxe cognitiva. Mas, ora, eu não consigo descrever a paralaxe cognitiva, digamos, em menos de 10 linhas. Né? O certo, vamos dizer, para você explicar o que é esse fenômeno, você precisa de algumas páginas. Mas, eu já expliquei várias vezes, paralaxe cognitiva só existe no mundo filosófico. Mas o pessoal usa a paralaxe cognitiva para carimbar qualquer coisa que elas acham que é mentira, disfarce ou hipocrisia. Isso é uma paralaxe cognitiva. Eu falo, bom, o que você fez com o meu termo, que me deu tanto trabalho para eu descobrir este fenômeno e descrevê-lo, foi reduzi-lo a um mero insulto. Sem nenhum sentido, na verdade. Então, com isto, você inflaciona o termo, e inflacionar uma coisa significa tirar o seu valor. Isso quer dizer que esses termos usados dessa maneira, eles já não significam mais nada, eles fazem parte do palavrório banal, entra por um ouvido e sai pelo outro. E isso é um fenômeno tão frequente, né, que é endêmico, eu já acho absolutamente incontrolável, é impossível corrigir isso aí, porque esses termos, eles não foram feitos para ser usados em discussões de internet. Não foi feito para ser usado por um lobão ou por um idiota como esse. Não foi feito para isto. Isto é um termo que é ensinado para meus alunos, pessoas de estudo que saberão usar o termo no seu sentido devido.
Não é isso? Mas a coisa já se tornou absolutamente incontrolável. Pior que as pessoas, quando usam esses termos, elas acham que elas ascenderam culturalmente, subiram, agora elas estão fazem parte da intelectualidade conservadora. Eu nem sei o que é raio de coisa essa intelectualidade conservadora, porque outro dia um cidadão americano, um professor aí, canadense, na verdade, professor da Universidade de Toronto, Michael não sei o quê, Millerman, ele fez uma transcrição oral do meu debate com o Dugin, oralizou a coisa, inverteu a ordem, colocando a minha declaração primeiro, quando a minha é evidentemente uma resposta ao Dugin. Eu fiz questão de que ele, na proposta do debate, eu exigi que o Dugin fosse o primeiro a falar, para eu saber, afinal de contas, com quem que eu estou discutindo. E ele inverteu, colocou a minha primeiro, o que já mostra que talvez não tenha entendido muito bem. E depois ele fez um post assim, aos discípulos de Strauss e Heidegger. Quer dizer, ele está opondo os discípulos do Léo Strauss aos do Heidegger, supondo que entre os do Heidegger ele coloca o Dugin, e entre os do Strauss eu. Olha, eu nunca levei o Léo Strauss a sério, no mais mínimo que seja. Léo Strauss é apenas um bom intérprete da filosofia antiga, escreveu boas coisas sobre Platão, mas na esfera do pensamento político eu acho o Strauss está completamente fora da realidade, sempre esteve. E ele foi o mestre dos chamados neocons, neoconservativos. Ora, os neocons, a ideia deles é que os Estados Unidos têm que impor o modelo de democracia americana no mundo inteiro, se possível pela força das armas. Uma coisa absolutamente impossível, é totalmente irrealista. Se você pega o modelo americano e o impõe em outro lugar, o que eles vão fazer é copiar os aspectos mais superficiais e menos significativos da democracia. Vão copiar por exemplo, nós temos eleições livres e uma imprensa livre. Pronto, acabou a democracia americana. São pessoas que não têm a menor ideia do que tornou a democracia americana possível. Mas eu só digo uma coisa, quando veio a Revolução Americana, eles não criaram uma lei nova. Tudo que eles puseram já estava nos regulamentos do tempo da colônia. Isso aí você lê na História Constitucional dos Estados Unidos, o William McLaughlin, que é uma obra-prima, ele explica isso aí. Quer dizer, não houve grande novidade na Revolução Americana. Então, quer dizer que ela é um fenômeno que veio de raízes anteriores bem profundas e bem complexas. Se você pega o livro do Alexis de Tocqueville, ele diz qual é o segredo da democracia americana. Ele responde: as suas igrejas. Quer dizer, o que você vai fazer? Você vai chegar na China, converter todo mundo às igrejas americanas, e daí aquilo vai virar uma democracia americana? Ou você vai chegar na Rússia, fecha lá a igreja ortodoxa e planta os evangélicos americanos, a maçonaria americana, e tudo vai dar certo? É inteiramente absurdo. Então, outra coisa, você não pode incumbir um país, de governar o mundo quando ele está com tremenda dificuldade de se governar a si mesmo. Quer dizer, como é que conseguiria controlar dentro dos Estados Unidos a violência do movimento anti-americano que tem aqui dentro, apoiado por pessoas da elite, por multibilionários? E se você não tem controle sobre isso, como é que você vai controlar o mundo? Quer dizer, uma coisa imbecil. Vocês viram o resultado do governo Bush. O governo Bush trouxe muito dano para os Estados Unidos, com essa ideia neocon. Eu sempre fui contra o neocon. Por que os caras me consideram neocon? Porque eles acham que neocon, qualquer coisa que não é esquerdista, é neocon. Neocon se tornou uma espécie de palavrão. Então, se é palavrão, bom, então serve para o Olavo. Não é isso? O Olavo Carvalho é o seguinte: metade diz que ele é um idiota, metade diz que ele é um gênio. Provavelmente eu sou as duas coisas. Então, mas é claro que isso aí não é uma discussão séria, meu Deus do céu. Eu vejo, por exemplo, as pessoas que escrevem a meu respeito, invariavelmente, os detratores, eles apenas xingam. Não discutem uma só ideia minha, de vez em quando riem de alguma coisa, eles não sabem por que riem, tá certo? E eles também não sabem se as ideias que eles estão me atribuindo são minhas mesmo. Em geral, não são.
Eu já observei, hoje mesmo coloquei um post no Facebook, dizendo que basta dizer que eu estou tentando averiguar alguma coisa, eles já tiram uma conclusão, me atribuem a conclusão definitiva, né? E já dizem que é uma besteira e começam a rir. Isso aí é o modo de agir normal do jornalismo brasileiro. O jornalismo brasileiro não teria grandes problemas se esse procedimento mentiroso e perverso do jornalismo tivesse efeitos apenas políticos. Mas acontece o seguinte: a linguagem média da sociedade é a linguagem do jornalismo. Todo mundo aprende a falar com o jornalismo. Em geral, o sujeito tem o seu vocabulário doméstico, ele aprendeu com papai e mamãe, depois aprende um pouco no ginásio. E como é que ele tem acesso, vamos dizer, a uma linguagem maior que se dirige à sociedade inteira? Através do jornalismo. A linguagem do jornalismo é a linguagem de todos. Ou seja, é a linguagem da comunicação pública, não é a comunicação privada, certo? Mas na passagem da comunicação privada para a pública, como é que ele opera? Através do jornalismo. Então, todo mundo aprende a falar com o jornalismo, tá certo? Mesmo os que odeiam o jornalismo. Então, muita gente acha que você criticar o esquerdismo do jornalismo brasileiro está fazendo alguma coisa. Não, você critica o esquerdismo deles na linguagem deles mesmos. Ou seja, você os reforça no fim das contas. Né? Qual é o problema que está vindo aí? Só um comentário. Então, eu acho, por exemplo, que o presente governo é certamente o governo mais criticado, mais achincalhado, não só da história brasileira, mas da história humana. Acho que nunca houve em nenhum país uma coisa dessa. Mas eu acho que esse governo não está entendendo direito o que está acontecendo, porque ele acha que o problema do jornalismo é que o jornalismo é de esquerda. É oposição de esquerda. Fala, não é esse o problema. Claro que não é. Veja, eu tive 50 anos de jornalismo nas costas. 99% dos jornalistas que eu conheci eram esquerdistas. E nenhum deles fazia essas coisas. Por exemplo, eu me lembro do Getúlio Bittencourt, que foi assessor de imprensa do Tancredo Neves. O Getúlio era um sujeito que ouvia um entrevistado durante 6 horas sem tomar uma única nota. No dia seguinte trazia uma transcrição completa do que o sujeito falou. Existe uma famosa entrevista dele com o João Batista Figueiredo. Ele não tomou nenhuma nota e no dia seguinte o Figueiredo leu e falou, mas não é possível, isso foi exatamente o que eu falei. Eu atesto que isso era verdade, por quê? Porque ele assistia às minhas aulas e fazia isso. Ele não tomava uma única nota, no dia seguinte ele trazia aula escrita. Então, quer dizer, isto era um jornalista antigamente. Eu vi inumeráveis jornalistas, super esquerdistas, comunista fanático, mas que tinham alguma ideia do que era o jornalismo. Tinham alguma ideia, por exemplo, sabia distinguir no que um entrevistado falava, sabia distinguir entre o estilo da fala, entre as figuras de linguagem usadas, as expressões subjetivas usadas e a opinião formal do sujeito. Primeira vez que eu vi que as pessoas não sabiam mais distinguir uma coisa da outra foi no famoso caso do Paulo Salim Maluf, com a frase estupra, mas não mata. Que os caras interpretaram como apologia do estupro. Ora, o que quer dizer essa frase? Essa frase quer dizer a coisa mais óbvia. Nem todo estuprador é um assassino. Alguém duvida de que isso é uma verdade banal? E que a pena do estupro é menos pesada do que a pena do homicídio. E se for estupro seguido de homicídio, então a pena é maior ainda. O que ele está se referindo? Está se referindo ao Código Penal, que é apenas uma escala de proporcionalidade entre os delitos e as penas. Ora, o jornalista que transformou isso numa apologia do estupro, ele sabe que está mentindo. Mas ele não estava ali ouvindo o Maluf para saber o que o Maluf estava dizendo ou pensando, mas estava à espera de alguma frasezinha que pudesse ser usada como um artifício para sujar a reputação do Maluf. Isso não é jornalismo em hipótese alguma, gente. Isso nunca foi jornalismo. Aliás, saber distinguir essas coisas e abster-se de usar isso é uma das lições primeiras do jornalismo. Quer dizer, o que o entrevistado diz, você tem que tentar entender o que ele quis dizer, e não o sentido maligno ou, vamos dizer, desmoralizante que você desejaria atribuir a ele. Isso aqui é uma coisa óbvia. Veja, o que é o jornalismo? O jornalismo é apenas a ciência histórica em miniatura. Os procedimentos e métodos do jornalismo são exatamente os mesmos do historiador.
né, isso, apenas usados de maneira mais informal, com mais velocidade, portanto com menos critério científico, mas substancialmente são as mesmas coisas. É a narrativa e a exposição de fatos que ou você observou diretamente ou que alguém está lhe narrando e que você tenta lhe expor da maneira mais compreensível e fidedigna possível. Não é isso? Então, esta coisa, vamos dizer, da pegadinha, vamos dizer, da frase infeliz que o pessoal usa, dando o sentido que eles pretendem, sem ligar a mais mínima se isto corresponde ao pensamento formal do indivíduo ou se corresponde apenas à sua dificuldade de expressão, isso se tornou o que eles chamam de jornalismo. Isso não é jornalismo de maneira alguma. E achar que os camaradas fazem isso porque são esquerdistas é uma ingenuidade, porque isso não é oposição de esquerda. A oposição de esquerda sempre tentou ser mais séria do que aqueles que ela estava combatendo. Tentou se mostrar mais respeitável do que os seus inimigos. Hoje estão fazendo o contrário. Quer dizer que a diferença entre, por exemplo, uma entrevista e uma pegadinha desapareceu completamente. Não é isso? Então, quando pegaram aquela foto do Bolsonaro fazendo assim, né, e usaram assim, isto aqui é o sinal de que ele pretende implantar um regime de violência assassina. Digo, olha, eu nunca vi dizer nada parecido. E se você observa o governo dele, digo, cadê a violência assassina do governo Bolsonaro? Não tem. Mas, como a mídia inteira noticiou as coisas assim, dá a impressão que está acontecendo, embora todo mundo saiba que não está acontecendo. Se você me mandar assim, peraí, quantos gays o Bolsonaro mandou matar, mandou prender, mandou demitir? Ninguém. Né? Quantas mulheres ele perseguiu? Né? Nada, não está acontecendo nada. Isso significa o seguinte, essas coisas obviamente não eram um programa de governo dele. Muitas vezes era uma piada, era uma força de expressão. E uma pessoa que não seja analfabeto funcional sabe distinguir uma coisa da outra. Eu mesmo, no tempo que trabalhava como jornalista, muitas vezes eu ouvi políticos dizerem coisas que poderiam ser usadas contra eles se eu estivesse interessado em pegadinha e não em entrevista. Só que eu era um jornalista e não um safado, não um moleque safado, e não usava essas coisas contra ninguém. Nunca usei, nem contra pessoas que eu odiava. Mas podia entrevistar o ministro que eu mais odiasse. Não ia fazer isso com ele. Por quê? Porque ninguém no jornalismo fazia. Você podia fazer, né, por exemplo, um hábito que na época eu vi apenas em jornais de crime, jornais populares de crime, tipo Notícias Populares, onde eu trabalhei, aliás, ou então em revistas de fotonovela, revista do rádio, né, de você tratar personagens de novela como se fossem personagens reais. Você noticiar assim, fulaninho divorciou da fulaninha. Isso aí só jornal muito vagabundo fazia. Hoje a Folha e o Estadão fazem. Né? Ou seja, eles perderam a vergonha na cara. Diga. A prova do que você está falando é que, com relação ao Bolsonaro, nenhum jornalista tentou investigar a origem da tentativa de assassinato do Bolsonaro, quem mandou matar. Isso seria uma reportagem investigativa. Ao contrário, mas eles não querem saber. O Bolsonaro que quer matar os outros. Mas é o tal negócio. Tentativa de assassinato foi ele. Se é uma tentativa real de assassinato, não interessa. Interessa que ele que quer matar. O intuito assassino que você descobre por trás de um gesto de brincadeira. Quer dizer, isso é total falta de senso das proporções. Se as proporções chegam ao seguinte ponto, você fala do trilhão de reais que o PT desviou. Daí as pessoas respondem, mas e o Queiroz? Quer dizer, um presidente que rouba $1 trilhão é a mesma coisa que o chofer do filho do presidente que desviou, segundo dizem, R$20 mil. E daí você reclama e a pessoa diz, mas todos os crimes têm de ser punidos. É verdade, isso é uma obviedade, ninguém discute. Só que todos têm que ter a mesma punição. E a investigação de todos tem a mesma importância, a mesma urgência.
Então, um Código Penal é uma escala de proporções entre os delitos e as penas. Se você abole isso aí e tudo se torna igual, então é o seguinte, bom, você equalizou, sei lá, o Champinha com o Adolf Hitler, equalizou o Maníaco do Parque com o Adolf Hitler ou Mao Tse Tung. Tá certo? Então, perdeu totalmente o senso das proporções e a noção mesma do direito, da legalidade, é a noção do senso das proporções. Qual é o princípio dele? Sum quique tribuere, dar a cada um o que é seu, o que é dele. Inclusive a penalidade. Você tem que dar a penalidade conforme aquilo que cabe ao caso em questão. Não é isso? Então, se um presidente que quase destruiu o país mediante o roubo para favorecer regimes genocidas pega, vamos dizer, uns anos de prisão por causa de um sítio em Atibaia, ou de um apartamento Tiprex, como ele diz, não é isso? Então, bom, a justiça não está sendo servida. Quer dizer, a penalidade do Lula tem que ser imensamente maior. Ninguém está reclamando disso, está reclamando porque o Lula está preso, eles querem soltá-lo. Veja, também os inimigos do Lula o acusam de ter roubado, etc, etc. Para que ele roubou? Já expliquei isso. Ele não roubou para comprar o sítio Atibaia nem o Tiprex. Ele roubou para ajudar regimes de Cuba, de Angola, da Venezuela, regimes genocidas. Portanto, o motivo do roubo é mais grave, é mais criminoso do que o próprio crime. Não é isso? Se você rouba para satisfazer os seus prazeres, é uma coisa, mas se você rouba para obter um instrumento para cometer um crime de homicídio, é pior ainda. Não é a mesma coisa? O sujeito me roubou aí meu talão de cheque. Não, o cara roubou uma arma minha para matar o vizinho. E será que a pessoa não tem mais o senso das proporções? Não, não tem. Porque a supressão do senso de informações, o senso das proporções, é a norma vigente do jornalismo brasileiro. Quando eu digo que chamo as pessoas de analfabetos funcionais, eu não estou xingando, eu estou usando esse termo no seu sentido mais técnico. Pode-se provar, por esses mesmos exemplos que eu estou dando, que os jornalistas brasileiros não entendem o que leem e não entendem sequer o que ouvem. O analfabeto funcional, ele está livre para ele dar a qualquer palavra o sentido que ele bem deseja, porque ele não sabe entender o que o outro está querendo dizer. Essa ideia de que por trás da linguagem existe uma intenção que o falante está tentando transmitir e que você tem que usar as palavras dele de maneira fiel à intenção dele para ser realista, essa noção não existe mais. Não interessa o que o sujeito quis dizer, interessa o sentido mais difamatório que eu possa dar a qualquer frase mal formulada que ele tenha dito. Isto é norma geral. Agora, quando vem um sujeito que eles gostam, ele pode dizer explicitamente a coisa mais criminosa do mundo, eles vão dizer que foi apenas figura de linguagem. Eu lembro o Mauro Iasi quando dizia que tem que matar o burguês assim, 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 né? E daí ele diz, não, mas foi apenas uma figura de linguagem, foi apenas uma metáfora, né? Ele citou a frase do Brecht e disse que era uma metáfora. Em primeiro lugar, ele não sabe o que é metáfora, porque ali não era uma metáfora de maneira alguma. Né? A metáfora é quando você usa uma palavra para significar outra coisa, completamente diferente. Né? Agora, se você diz homicídio para significar homicídio, não tem metáfora nenhuma aí. Tá certo? Então, ele usou a expressão matar no sentido de matar. Não é isso? Não é assim como, vou matar uma dívida. Não é isso? Ou vou matar essa pinga. Não foi nesse sentido que ele usou. Aí seria metáfora. Né? Então, como era o Mauro Iasi, então a mídia inteira diz, não, ele não disse isso. Ou aquele caso famoso do Max Horkheimer, onde, do trecho que eu citei, ele diz literalmente que privar as crianças de contato erótico com as suas mães prejudica nelas até mesmo o uso da razão. Ele diz isso, e daí dá no Globo, na Folha, assim, fake news. Olavo de Carvalho diz que Horkheimer aprova
as relações incestuosas. Quer dizer, a prova textual está claríssima no texto. Claro que o texto não é fácil de ler, é um texto filosoficamente meio enrolado. Mas, para quem sabe ler, o que ele quis dizer está dito de maneira muito clara. Curiosamente, ele só fala das relações sexuais entre mães e filhos, ele não fala entre pais e filhas. Não sei por que ele fez isso, precisaria investigar mais qual o pensamento dele a esse respeito, por que ele privilegiou mães e filhas, mães e filhos, em vez de pais e filhas, né? Deve ter alguma sutileza nisso. Mas não se esqueçam que contemporâneo com ele, e membro também da Escola de Frankfurt, era Wilhelm Reich, o qual dizia que para melhorar o estado do mundo precisa ensinar as crianças a parar de rezar e começar a se masturbar. Eu não consigo imaginar que grande progresso poderia resultar disso aí. Também houve o filme do Woody Allen, em que ele era um louco internado no hospício, e ele acreditava que ele era professor de masturbação na universidade tal. Isso aí foi uns 20 ou 30 anos, esse filme. Logo, logo, isso virou verdade. Começaram os cursos de masturbação na universidade. Né? No meu tempo, o moleque aprendia isso, ou com outro moleque na escola, ou sozinho, mas hoje precisa de curso universitário. Não é isso? Não é uma coisa incrível? Então, você vê, quando veio esse negócio da Escola de Frankfurt, a base da Escola de Frankfurt é o que eles chamam de dialética negativa. Dialética negativa assim, é a negação de tudo. É a crítica radical de tudo quanto existe. Então, você nunca vai entender a Escola de Frankfurt se você acha que ela está criticando um mal, porque ela é a favor do bem oposto. Nunca é assim. Por exemplo, a Escola de Frankfurt criticava a manipulação das massas pela propaganda política, mas ao mesmo tempo ela colaborava com o Instituto Tavistock, que era especialista exatamente nisso. Ou seja, você está criticando o mal em nome do mal. Se você não quer aquele mal, é porque você quer um outro mal maior. Ora, quem era o grande técnico da Escola de Frankfurt? Kurt Lewin, que era um membro da Escola de Frankfurt. E o Theodor Adorno colaborou ali. Né? Mas as pessoas, às vezes, elas têm medo de enxergar o mal. Então, onde elas veem uma coisa que parece mal, elas têm que enxergar algum bem por trás. Ou seja, elas entendem as críticas feitas pela Escola de Frankfurt como se fossem críticas de um moralista. É um cara que, em nome do bem, está falando mal da sociedade corrupta. Eu digo, mas não é assim. Né? Eles nunca enunciaram uma única finalidade positiva para nada. Eles não falaram nem bem do socialismo, nem isso eles queriam. Eles disseram que são socialistas. Como socialistas? Vocês estão loucos. Isso aí é a destruição de tudo. Se houver uma sociedade melhor, ela surgirá da própria destruição. A dialética da destruição trará algum dia alguma coisa, algum não sei que salvador. Enquanto isso, nós podemos fazer o mal e devemos fazer o mal porque o mal, o negativo, é o mecanismo essencial da história humana. Então, todos nós temos que trabalhar pelo mal, nunca pelo bem. A filosofia deles era isso apenas. É claro que isso não faz o menor sentido. E é claro que eles mesmos não conseguem praticar isso aí. Porque qualquer coisa que eles digam, pode chegar um outro que atribui um sentido positivo ao que eles estão falando. E é o que essa molecada faz. Lê lá um pedacinho do Adorno, né, o Adorno falando mal da comunicação de massa. Deve ser isso mesmo. Tal, né? Então queremos libertar as pessoas da comunicação, da manipulação das massas. Mas o Adorno não está a fim de liberar ninguém de nada, pô. Eles estão a fim de estragar o máximo que ele possa estragar. Você vê, a Escola de Frankfurt não aceitava sequer que os seus membros se inscrevessem em algum partido político e lutassem por uma causa política. Era proibido. A função deles era apenas de ordem intelectual e a função era praticar a dialética negativa. Então, quando, por exemplo, Herbert Marcuse,
ou o seu discípulo remoto, o Cagade, Fernando Cagade, quer inserir o lumpenproletariado dentro da luta socialista. É por quê? Porque isso vai fazer bem a alguém? Não! É porque o mal é a força fundamental da história e nós temos que aumentá-lo até chegar à destruição de tudo. Se você vê o que o Cagado fez em São Paulo, com a Cracolândia ajudou alguém? Ajudou alguns dos seus membros? Só ajudou os piores deles, é o mais criminoso que podia levar alguma vantagem. Né? Não fazia bem para os habitantes da Cracolândia, nem para quem morava em volta, nem para ninguém, nem para o próprio Cagado, meu Deus do céu, que acabou sendo considerado o pior prefeito da história da cidade e levou a derrota fundamental na eleição presidencial, e logo em seguida veio uma sentença judicial que o prendeu. Ninguém ganhou nada com isso. Então, pega assim toda a filosofia sexual do Wilhelm Reich. O que o Wilhelm Reich ganhou com isto? O Wilhelm Reich ficou louco. Terminou completamente delirante. Isso foi o que ele conseguiu. Oi. É incrível eles não perceber que o trabalho negativo jamais poderia resultar em algo negativo contra eles próprios. Essa é a primeira coisa. Como que não percebe uma coisa óbvia? Você vê, o Theodor Adorno, quando os estudantes lá, acho que da Califórnia, invadiram a sala de aula dele e destruíram tudo, ele achou ruim. A dialética negativa tinha se voltado contra o fundador da dialética negativa. E ele achou isso estranho e ruim. Claro que achou ruim. E se propôs alguma solução para isso, a solução devia ser pior do que isso. Porque este é o sentido da dialética negativa. Por que vocês acham que os grupos bilionários do mundo sempre deram apoio a essa gente? Precisa ser muito besta para achar que isso vai levar a algum socialismo. Isso acabou com o movimento socialista e transformou em movimento gaysista, movimento feminista, movimento racialista, só choradeira destrutiva o tempo todo, que não produz resultado socioeconômico nenhum. Eles não conseguem criar o socialismo, eles transformam o capitalismo no inferno. Ótimo, vai ficar cada vez mais infernal. E se vier o socialismo, vai ser mais infernal ainda. Então, é claro, você pensa aí, esse pessoal do grupo Bilderberg, lendo lá, Theodor Adorno e Herbert Marcuse, mas isso é uma maravilha, isso é que nós queríamos. Por quê? Pode destruir todos os valores, todos os símbolos, pode destruir toda a cultura, as pessoas vão precisar comer de algum modo, né? Então elas vão sair para trabalhar, para nós. Então, quer dizer, o único princípio regulador que permanece é a economia. Isto já é assim na sociedade presente. Quer dizer, a vantagem financeira, a necessidade financeira, é a justificativa universal. Tudo que é feito por motivo financeiro é legítimo. Qualquer outro motivo que você alegue é ideológico, é religioso, é pecado, é tudo pecado, exceto ganhar dinheiro. Então, isso aí é o quê? É a apoteose do capitalismo. Botaram elementos capitalistas até na China, gente. Quer dizer, o que algum grande grupo econômico perdeu com a escola de Frankfurt? Só ganhou. Então, a esquerda mundial hoje trabalha para o capitalismo selvagem. Só que não percebe. Por exemplo, se você pega aí o Vladimir Safatli explicando as ideias da escola de Frankfurt, ele até que explica direitinho, só que ele não percebe as implicações. Ele ainda não entendeu o que é a dialética negativa. Ele acha que a dialética negativa é a mesma dialética de Karl Marx. Não era. A dialética de Karl Marx é um processo, na verdade ele entendia que a dialética não é um modo de pensar, que a dialética é o próprio mecanismo da história, e o mecanismo da história, segundo Karl Marx, deve levar à destruição do capitalismo e à implantação do paraíso socialista, isso que ele achava. Ele não está a fim de destruir tudo, mas no começo da vida ele criou essa expressão, crítica radical de tudo quanto existe. Ele nunca praticou isso. Então, ele criticava o que? O capitalismo, mas Karl Marx sempre preservou os valores positivos do próprio capitalismo. Ele mesmo disse que o capitalismo foi muito bom quando veio, porque ele libertou
liberou as forças produtivas, etc, etc. Ao mesmo tempo, na esfera cultural, ele sempre prezou os valores fundamentais, né, da tradição cultural do Ocidente, justamente esses valores que esses caras da Escola Frankfurt querem destruir. Então, até chamá-los de marxistas, bom, eles eram talvez marxistas no sentido dessa frase, da crítica radical de tudo quanto existe. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoia-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.